Olá, eu sou a doutora Jael, do consultório Meu Dentinho, e hoje eu tenho um prazer imenso de trazer um tema de muita relevância, que é a inclusão do paciente síndrome de Down na clínica de odontopediatria. E ninguém melhor para conversar comigo e com você sobre este tema do que uma grande amiga, uma amiga de profissão, uma amiga de pessoal, alguém que tem uma experiência tremenda com esse paciente, que é a doutora Kelly Dalla Piccola, e ela está vindo hoje aqui para a gente conversar um pouco com você, mamãe, papai, que tem um filho que tem a síndrome de Down, para que a gente possa conversar sobre a importância da gente incluir esse paciente na nossa clínica, mas com um olhar especializado, um olhar de quem ama e de quem entende. Então eu quero dar boas-vindas à doutora Kelly. Obrigada. Dizer que é uma alegria, Kelly, a gente poder trazer um pouco, né, dessa tua experiência, desse amor que você tem com o paciente T21, como a gente chama carinhosamente. Né? E eu queria que você começasse falando como é que esse paciente chegou com essa relevância dentro da tua rotina profissional, né? Porque quem faz odontopediatria, a gente imagina que ama criança. Mas como tem sido essa tua experiência com esse tratamento especializado no paciente que tem a síndrome de Down? Bom, para começar, um prazer imenso estar aqui, né, abrindo esse novo horizonte, esses novos caminhos, que é incluir essas crianças também no atendimento precoce na odontopediatria. Vou contar um pouquinho da minha história, como que foi que eles apareceram na minha vida, que eu falo que eu fui escolhida, né? Diferente de muitas mamães que muitas vezes recebem um filho com a síndrome de Down, com a T21, né, como também é chamado, devido à trissomia do cromossomo 21, que é essa condição genética da síndrome de Down. E aí elas mergulham nesse mundo, né, procuram saber, procuram se aprofundar. Eu já tinha uma vasta experiência na odontopediatria há 20 anos e eu me via pronta, capacitada a atendê-los. E por que não dar também esse atendimento? E começou através de uma amiga querida que estava gestando um bebê com síndrome de Down e eu acompanhei toda essa gestação. E fui acompanhando e cada vez mais ia acompanhando esse bebê que ia crescendo e aquilo eu fui me apaixonando. E depois disso comecei a ver que existia uma carência muito grande de profissionais para atuarem nessa área. Com um olhar diferenciado, porque nós não podemos focar o olho nas limitações. O nosso olhar não deve estar nas limitações em si, no que nós podemos beneficiar essas crianças, o que nós podemos, com a nossa experiência, também incluir essas crianças que são tão importantes, o tratamento é tão importante o tratamento de forma bem precoce. Isso, você falou em algo que é assim, chave na questão do diagnóstico, é o tempo. Eu digo que é o time quando você fala do pré-natal odontológico, né? Essa nova experiência que nós temos como odontopediatras de começar a cuidar do bebê lá na barriga da mamãe, cuidando da mamãe, da saúde da mamãe, mas levando para ela informações que são preventivas, que a gente vai prevenir problemas. E aí, principalmente na síndrome de Down, como é esse trabalho nesse pré-natal odontológico? Então, eu sou apaixonada pelo tratamento de forma precoce. O pré-natal odontológico já é uma prática na minha clínica, né, diária, na minha rotina clínica. E na síndrome de Down, muito mais importante que esse olhar seja o mais precoce possível, porque quando a mamãe recebe ali o diagnóstico que vai ter um bebê com síndrome de Down, tantas coisas a gente pode estar já alertando durante a gestação. Então, o que é esse pré-natal odontológico? Simplesmente são orientações que nós vamos conseguir informar essa mãe para que lá na frente, quando esse bebezinho vier no mundo, que a gente vai, como ele vai ser amamentado, a postura da amamentação, que é tão importante isso quando a gente explica, né, os benefícios do crescimento, do desenvolvimento orofacial, avaliar o freno luzinho-lingual, a linguinha do bebê, né, que quando nasce, muitos deles perdem o privilégio de serem amamentados. Exatamente. Que é um exercício tão fundamental, que é o melhor exercício miofuncional.
A melhor coisa que nós podemos oferecer para os nossos filhos nos primeiros meses de vida é realmente não em forma só de nutrição, mas também de crescimento e desenvolvimento de forma harmônica. Alguém já disse que o peito da mãe, o seio materno é o primeiro aparelho ortopédico, né, que uma criança pode usar. Mas eu observo, Kelly, na nossa experiência, né, eu também já estou na odontopediatria há 30 anos e eu observo que ainda existe aquele entendimento dos pais que a visita ao odontopediatra ela vai se limitar aos dentes. Então, mas meu filho não tem nem dente, por que eu vou levar ao odontopediatra? Ou, tá tudo bem com os dentes do meu filho? E a gente precisa desmistificar isso, né? Tirar essa ideia que se tem que o trabalho que é feito de orientação está limitado aos dentes, ao órgão dental. E existe toda uma estrutura que está acompanhando, que são os músculos, a língua, a respiração. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Kelly, de mostrar por que é tão importante, no caso da síndrome de Down especificamente, que é o foco da nossa conversa, essa vinda desse bebê ainda bem precoce. E aí eu queria que você dissesse quanto tempo a gente já pode fazer essa abordagem, não é, nessa criança. Então, primeiro de tudo, você falou um ponto muito importante, é desmistificar, quebrar esses paradigmas, olhar além de dentes. Eu costumo falar que dentes são um fator, uma das coisas que tem dentro da boca. Então, assim, os dentes, a oclusão, para tudo acontecer de forma harmônica, para tudo acontecer, os dentinhos crescerem, forem erupcionando de forma correta, as estruturas ósseas elas são esculpidas pelos músculos. Então, a função muscular é que vai moldar essa boquinha. E na síndrome de Down, voltando para a síndrome de Down, é um fator importantíssimo esse olhar, porque nós estamos lidando com crianças que têm algumas especificidades diferentes. O terço médio da face na síndrome de Down, que é esse meiozinho da face, nas crianças com T21, é diminuído. Isso já é uma característica que é encontrada na síndrome de Down e é algo que, com o nosso olhar, nós já podemos intervir de forma bem precoce. Mas só acontece na síndrome de Down? Não, nós temos outros casos de crianças típicas que também apresentam com esse terço médio diminuído. Mas na síndrome de Down é uma condição que nós temos que ter esse olhar o mais precoce possível. E, voltando a quando levar a criança ao dentista, ele deve ir ainda bebê, antes do aparecimento dos dentinhos, se possível nos primeiros 15 dias de vida. Na verdade, ainda antes, a mamãe gestante já vai começar a receber as orientações para quando receber aquele bebezinho, saber fazer a higiene daquela boquinha, saber posicionar ele corretamente na hora da mamada. Então tem muita coisa que vai mudar o olhar. O conhecimento ele é libertador. Isso. A partir do momento que você leva a informação correta com o olhar de um profissional que está entendendo daquela síndrome, daquelas características, não focar no diferente, não, mas olhar algumas características que nós podemos beneficiá-lo no desenvolvimento, no crescimento. E aí, com isso, aquela boquinha que nasce toda harmônicazinha, ela vai crescer de forma também ordenada. Isso que você falou, é importante o papai e a mamãe realmente procurar esse olhar especializado, porque às vezes existem mitos, não é? Que estão ali cercando e que você vai ouvindo pessoas que vão falando, mas que na verdade não tem nenhum embasamento científico. Por exemplo, existem mitos em relação à língua, não é verdade? Você sabe que a língua é um músculo. E aí eu já ouvi muita mãe, inclusive, chegar e dizer assim, não, mas é porque é normal, porque ele tem a língua grande, não é? E a língua atrapalha esses dentes aí. E até onde isso é verdade, doutora Kelly? Isso aí é um grande tabu e precisa também ser quebrado, né? Que eu falo que se eu tivesse como fazer um outdoor para colocar isso de todo tamanho, as crianças com síndrome de Down não têm línguas grandes. Não existe macroglossia, existe uma pseudomacroglossia, ou seja,
como eu falei, o terço médio da face, ele é diminuído. Então aquela língua ela vai perder um pouquinho da referência. E também nós temos que lembrar que a hipotonia é uma característica muito forte e presente na síndrome de Down. E isso, quando nós falamos de hipotonia, o que significa isso? É fraqueza dos músculos. Então todos os músculos, língua é um músculo, como você falou. Então se essa língua não for bem trabalhada, mais precoce, ela sim vai perder aquela referência. Eu gosto de comparar muito com a tromba do elefante. Ela pode adquirir várias formas. E a língua da criança com síndrome de Down, nós podemos sim fazer um trabalho o mais cedo possível, que inclusive eu tenho um trabalho que eu atuo em bebês a partir de 2 meses de vida, já para a gente estimular essa linguinha a ficar na casinha dela, que é no céu da boca. Aí você falando sobre atuar no bebê com 2 meses de vida, e eu imagino que uma mãe que tem um bebê, né, ela fica pensando, mas como? Uma boca tão pequenininha, como que a gente vai entrar para fazer alguma coisa? Mas é possível. Eu queria que você falasse sobre esse tratamento tão revolucionário, tão fantástico, que é a placa palatina de memória, né? Que você pudesse estar explicando como é feito isso. Eu amo esse trabalho, eu falo que eu gosto de trabalhar com as crianças com todas as idades. Mas você pegar aquele serzinho, bebezinho, que tá ali tudo equilibrado, bonitinho, eu costumo falar que é muito mais fácil você apagar um pequeno foco de incêndio do que um grande incêndio. Então, tá tudo ali organizado, bonitinho, e aí se nós não conseguimos coordenar esses músculos, equilibrar tudo aquilo, vai desorganizar. A placa palatina, ela veio para somar e agregar ainda mais aos tratamentos que nós podemos oferecer para as crianças com síndrome de Down. É uma terapia adicional que nós conseguimos, através de estímulos, fazer com que aquele bebê entenda que a linguinha dele tem que ficar lá em cima. É um aparelho removível, tá? Que é colocado, moldado, personalizado para a boquinha daquele bebê, e que ali nós conseguimos colocar estímulos que vão fazer com que a criança sempre lembre onde é a casinha da língua dela. E assim, hoje a odontologia está muito moderna. Hoje nós contamos com uma odontologia digital que facilita muito a nossa vida, porque muitas vezes os profissionais ou até os próprios pais pensam, meu Deus, como vai moldar uma boquinha tão pequenininha? Então hoje nós contamos com escaneamento da boquinha do bebê. Então, tudo tentando fazer o mínimo invasivo possível para essa criança. Isso. E a gente tem observado que cada vez mais cedo tem chegado em nossos consultórios algumas coisas que muitas vezes os pais imaginam que pela idade não vai ser possível uma intervenção, ou às vezes porque passam por profissionais que não estão atualizados ou não estão familiarizados com aqueles problemas e dizem, por exemplo, eu tenho um paciente que síndrome de Down, que chegou no consultório com um bruxismo, né? Aquele ranger de dentes, com desgaste nos dentes, e a gente pôde intervir. E Kelly, mais do que ninguém, tem tido experiência muito boa com a terapia miofuncional com esses pacientes de síndrome de Down. E eu queria que você falasse como é a aceitação dessas crianças, né, a esse tipo de tratamento, a esses tipos de aparelhos que a gente hoje já tem essa tecnologia, que a gente não precisa nem moldar o paciente. Como é que eles reagem, como que eles aceitam esse tipo de tratamento? Eu falo que é fantástico, veio para agregar ainda mais ao nosso tratamento, porque sempre ficava faltando algo, porque a criança, como eu falei, o foco principal é equilibrar os músculos. E muitas vezes elas são inseridas em várias terapias, é fonoaudiólogo, é fisioterapeuta. Mas aí, quando essa criança ia dormir, será que essa língua conseguia ficar ali guardadinha na posição de repouso? Então os dispositivos são os aparelhos miofuncionais, que eu tenho até um aqui para mostrar, que é maravilhoso, que é a odontologia miofuncional. Ele veio para trazer mais inovação, tecnologia e fechar aquela lacuna que ficava aberta ainda, porque nós trabalhávamos muito bem com músculos, com ossos, com dentes, mas e a musculatura? Faltava isso na nossa odontologia, não é? Então, aí, ali nós conseguimos agregar essas 3 formas de atuação e com isso dando mais estabilidade no tratamento. Para a síndrome de Down, eu acho que é maravilhoso. Por quê? Porque a língua, que muitas vezes é o grande vilão, como as pessoas falam, é a grande vilã,
ela vai poder ser a nossa maior colaboradora, porque é através da língua bem posicionada que esse palato vai ser expandido. Então esse aparelho, o que ele vai beneficiar para a criança? Existe um stopzinho lingual, onde ela vai saber o lugarzinho da língua, um anteparozinho que não deixa a linguinha descer para o local, as canaletazinhas onde os dentes vão estar todos encaixadinhos e com isso todos os músculos vão sofrendo a influência que deveria ser e todo o equilíbrio dessa musculatura vai acontecer. E sem contar na respiração, que é muito importante. Então, quando essa criança está dormindo, a língua dela está bem posicionada, existe um obstáculo que não vai deixar o ar entrar pela boca e aí o ar vai ser direcionado pelo nariz, que é o que eu costumo falar, respirar pelo nariz é vida. Através da respiração nasal é que nós conseguimos todo o equilíbrio, né, da quantidade de oxigênio que nós precisamos no cérebro, que demanda todas as funções que nós desempenhamos. E voltando ao assunto de que são crianças estimuladas, então precisam aprender, precisam estar bem no outro dia, ter uma noite de sono de qualidade. Exatamente. Para que ela possa render em todas as terapias e desenvolver. É verdade. Isso que você falou, imagina uma criança que já começa a fazer essas terapias, muito novinhas, e passa um dia, às vezes, bem ocupadas, sendo estimuladas, e quando chegam à noite tem um sono de péssima qualidade. São pacientes que estão fazendo bruxismo, fazendo micro despertar, acordando várias vezes durante a noite. Hoje já existem trabalhos relacionando o bruxismo a uma questão de respiração, então são os distúrbios respiratórios do sono. Então veja quanta coisa importante para a qualidade de vida dessa criança e que você pode descobrir isso a partir de uma consulta com o odontopediatra que está familiarizado com esses assuntos, que trabalha com esse olhar, que tem, né, na sua curva de crescimento algo que vem geralmente olhar e melhorar, intervir, né, de forma precoce, como a doutora Kelly falou, a placa palatina começando com 2 meses de idade, mas depois de 2 anos e meio, chegaram os dentinhos, a gente continua esse trabalho da língua, que vai ajudar na fala da criança. Uma língua que está bem posicionada vai fazer com que a criança articule melhor os fonemas. Então vai respirar melhor, vai comer melhor, vai dormir melhor, vai viver melhor. Né? Então isso é fantástico, eu me apaixono por essa nova filosofia, por essa intervenção, e eu quero dizer para vocês assim, que com grande alegria, né, nós estamos firmando uma parceria. A doutora Kelly está vindo para o consultório Meu Dentinho fazer essas consultas, porque nada melhor do que alguém que é especializado, que tem esse olhar, e ela está vindo, né, Kelly? Depois de muita conversa, de muito estudo, a doutora Kelly vem de outra cidade para estar conosco atendendo. Então, se você quer saber mais sobre esse tratamento, se você quer conhecer mais, entra em contato com a gente, manda um e-mail para o consultório, liga, agenda uma consulta. Nós teremos assim o maior prazer, né, em trabalhar essas questões, em cuidar do seu filho, do seu bem mais precioso. E eu queria que a doutora Kelly deixasse uma palavra agora, assim, nas suas considerações finais, sobre a importância, né, Kelly, da gente estar com esse paciente e de encorajamento para esses pais. Agradecer, né, essa oportunidade, vai ser um prazer imenso meu estar aqui, podendo colaborar no crescimento, no desenvolvimento dessas crianças e eu costumo falar que o amor que eu tenho pela odontopediatria a essas crianças que são muito mais do que especiais na minha vida, com quem eu aprendo tanto, com quem tem tanto a nos ensinar, me ensina demais. É um amor que vem crescendo a cada dia, que foi descoberto e que eu tenho certeza que, através do meu propósito, do meu olhar, eu posso contribuir muito para essas famílias e cuidar do tesouro de cada um de vocês. E uma das coisas que mais me motivou, né, como odontopediatra, em firmar essa parceria com a doutora Kelly, é que uma coisa que realmente é muito bonito do trabalho dela é que o olhar não está focado na limitação, e sim na possibilidade. Né? Quando eu discuto algum caso com Kelly, ela diz assim, vamos em frente, vamos fazer, porque não existe nada melhor do que ver o sorriso, a alegria, a realização de um pai e de uma mãe que está dizendo assim, eu estou vendo o resultado no tratamento do meu filho. Eu costumo falar, Jael,
que eu tenho uma meta de construir os sorrisos mais lindos da síndrome de Down. Eu quero os adolescentes e jovens com sorrisos lindos, que eles podem tudo, não existe. Nosso olhar, como ela falou, não tem que estar nas limitações. É verdade. E no que nós podemos contribuir para essas crianças, para esses adolescentes, para que venham a ter esses sorrisos que encantam, que apaixonam todos, que aproximam. É verdade. E eu gostaria de encerrar esse vídeo dizendo a você que essa é a odontologia que a gente faz com o coração e com a alma, né? Onde a gente quer colocar o nosso conhecimento e a gente quer colocar o nosso propósito de vida em ajudar você a poder cuidar ainda mais do seu filho. Então fica aqui o nosso apelo, a nossa orientação e o nosso desejo de juntos construirmos um futuro melhor para o seu filho.